Então nós vamos falar sobre o texto que está em Atos capítulo 2. Vem comigo. Então você vê aí o famoso texto de Atos capítulo 2, versos 2 e 3. Como eu disse anteriormente, nós já tivemos tema de campanha, isso eu já vi, tema de congresso, tema de canção, falando sobre o tal vento impetuoso do dia de Pentecostes. Vamos ler o texto? Atos capítulo 2, verso 2 e 3, diz assim: E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por ele línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Então, aqui nós temos o grau comparativo. O que é um grau comparativo na gramática? É quando eu uso alguma coisa para tentar explicar uma outra que não está ali. É uma exemplificação. Então, é só você ler o texto. De repente veio do céu o quê? Um vento? Não, veio um som. E aí o escritor de Atos, para poder fazer o leitor entender com o que esse som se parecia, ele fala: como de um vento veemente e impetuoso. Não estava ventando ali no dia de Pentecostes, mas havia um som que, para ele explicar o som, que é algo que você não vê, ele falava: olha, para você ter uma ideia do que é esse som, parecia como um vento muito forte. Então é isso que ele está dizendo: veio do céu um som, que parecia muito um vento forte, como de um vento veemente e impetuoso. E esse som encheu toda a casa. Então, não havia vento e não havia soprar em Pentecostes. Talvez você já ouviu uma canção que fala do vento impetuoso, talvez você já ouviu ministrações que falam sobre o soprar do Pentecostes, sobre o vento que veio e encheu toda a casa, mas biblicamente isso não existe, não é isso que está escrito. E aí você vê, tem uma segunda comparação, que foram vistas por eles línguas repartidas. E agora olha só, mesmo tipo de exemplificação, mesmo grau comparativo, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Então quer dizer que aquelas línguas eram flamejantes? Não. Mas para explicar como eram essas línguas repartidas, ele falou assim: olha, como que de fogo. Porque provavelmente tem referência com o brilho de algo que está queimando, ou provavelmente pela temperatura. Pode ser que sejam muito quentes. E se elas pousavam sobre cada um dos presentes, eles tinham condições de sentir a temperatura. Então as línguas não eram flamejantes. Que nem eu já ouvi muita gente falar assim: pede para Deus colocar fogo na sua língua para você ser batizado no Espírito Santo e falar nas línguas em Pentecostes, como houve naquele dia. A língua não era de fogo, era como que de fogo, seja por causa do brilho de algo que queima, seja por causa da alta temperatura dessas línguas. Então vamos lá, grau comparativo, mais uma vez. Um som como de um vento e línguas repartidas como que de fogo. O som, ele parecia com um vento e a língua parecia que era de fogo, seja por temperatura, seja por brilho. Tá? Grau comparativo. Isso é muito importante ter fixado, porque baseado nisso pode-se gerar heresias sobre línguas que pegavam fogo, mas na verdade não, e sobre vento que estava ali, que na verdade era um som. Então é importante nós entendermos o português e fazer uma leitura séria. E aqui não há nem problema de tradução. Aqui nem é, mas na hora de traduzir de uma língua para outra teve diferença, se perdeu do contexto original. Não. Tá? E isso você pode procurar a tradução que você quiser. Até a que eu gosto menos, que é a Nova Tradução da Linguagem de Hoje, que é, na minha forma de entender, é um empobrecimento de vocabulário. Concordo sim que a dificuldade de algumas palavras que você encontra na Bíblia afastam alguns leitores, porque acham que ela é difícil, tem palavra ali que você não conhece. Mas na minha forma particular, eu vejo como um enriquecimento de vocabulário em tempos que se abrevia tanto.